A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados, minhas queridas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Que bom vê-los por aqui nesse horário das 22h07 para mais uma live de oração aqui pelo YouTube. Não se esqueça, você que está conosco, deixar aqui o teu like, de curtir e compartilhar. Se inscreva no nosso canal, deixa Deus conduzir você para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aqui o teu joinha e deixa aqui os teus comentários, as tuas orações serão atendidas. Deus irá abençoar você grandemente. Amém, amados? Glória a Deus. Já quero convidar você a abrir sua Bíblia conosco, lá no livro de Provérbios, Provérbios 14:12. Provérbios 14:12. Você que está sem Bíblia, pode acompanhar conosco aqui pelo vídeo. Que diz assim: o caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Amém, amados? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o caminho que os homens têm trilhado, o caminho que as pessoas têm trilhado. Sabe, amados, a Bíblia nos ensina que Deus ele não avalia apenas as intenções do coração, mas ele também avalia os caminhos que nós escolhemos para colocar essas intenções em prática. Muitos erros espirituais, amados, eles não nascem da maldade, mas da pressa, do medo, da autoconfiança. Sabe, o grande perigo não é fazer algo claramente errado, mas é fazer algo que aparentemente parece correto, mas fora dos padrões de Deus. E Provérbios 14:12 aqui, ele nos alerta que a aparência do certo pode esconder um destino de morte espiritual. E Deus não se move por lógica humana, mas ele se move por obediência. Hoje, amados, o Espírito Santo nos chama para a gente revisar não só as nossas decisões, mas o método que nós estamos utilizando. Porque fazer a coisa certa do jeito errado, amado, continua sendo errado, continua sendo desobediência. Então o engano, amados, o engano do parece direito, o engano do parece certo, o engano de que eu fiz com boa intenção. O texto bíblico, a Bíblia, ela não afirma que o caminho é direito, mas que parece direito ao homem. E isso, amados, revela uma fragilidade no discernimento espiritual que cada pessoa tem. Porque quando nós não estamos submetidos à palavra, quando nós não estamos subordinados à palavra, incorremos em erro. Então o coração ele pode justificar escolhas erradas, com argumentos convincentes, até argumentos piedosos. Você não conhece pessoas que têm respostas para tudo? Elas têm sempre uma desculpa para as coisas. Sabe, muitas decisões elas são tomadas com base nos sentimentos, às vezes com base na urgência, com base na conveniência. Mas quando o homem ele se torna criterioso do que é certo, ele então vai substituir a revelação pela percepção. Por que revelação? Porque às vezes o coração do homem ele é enganoso. Os sentimentos podem revelar na sua vida um caminho contrário. Porque nem tudo que é bom aos olhos do homem é aprovado por Deus. Então o caminho certo não é o que agrada a mente, que agrada o coração, que agrada os sentimentos, que trazem quietude, mas que nasce na vontade de Deus. Pastor, como assim eu não entendi? Amados, você lembra do rei Saul? O rei Saul, ele sabia que o sacrifício era algo espiritual e era necessário, muito antes de tudo, de qualquer passo, consultar a Deus, ouvir o profeta.
No entanto, Saul ele resolveu ignorar os caminhos corretos de Deus. E ele resolve sacrificar antes do profeta chegar, porque Samuel estava demorando. E para agradar o povo, para agradar o seu reinado, para ficar com uma boa aparência diante dos seus súditos de Israel, ele resolve criar um problema diante de Deus. Ele resolve sacrificar. Sabe, amados, o problema não foi o sacrifício em si, mas a desobediência e não esperar o profeta chegar. Saul deixou o medo do povo e a pressão do tempo falarem muito mais alto do que a voz de Deus. Ele tentou resolver uma crise espiritual com uma atitude carnal. O rei Saul representa os caminhos da carne, os caminhos da vontade humana. Então, irmãos, ele tentou resolver as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. Então, amados, o zelo sem submissão sempre vai produzir rejeição. Deus não rejeitou, amados, o sacrifício. Rejeitou um coração independente. Porque o resultado ele foi a perda do reino. Foi a rejeição completa do reinado de Saul para sempre. Por isso, amados, as boas intenções, elas nem sempre vão traduzir a voz e a vontade de Deus. Amados, Davi, ele desejava honrar a Deus trazendo a Arca da Aliança de volta. Então ele manda preparar um carro de bois novo, bois novos. E então ele resolve trazer a Arca da Aliança para Israel. No entanto, a intenção dele era muito boa, era correta. Mas o propósito em que ele estava envolvido era um propósito santo. O método que ele utilizou era um método errado. Porque quem precisava carregar as arcas com as varas sobre os ombros eram os levitas. Usar naquele momento em que os carros de boi estavam transportando a arca, então, com o solavanco do carro de bois, a Arca da Aliança é lançada ao solo. E usar, no intuito de evitar que a arca caísse sobre o chão, ele toca na arca, tentando ajudar, mas aquilo traz morte a usar. Mostrando, amados, que as boas intenções não anulam o erro. Então, diferente de Saul, Davi, ele se humilha e reconhece a falha. Ele entende que ele não buscou o Senhor segundo a ordenança, mas resolveu fazer segundo a sua vontade. Então, amados, quando ele volta à palavra, quando nós voltamos à palavra, quando nós consultamos a palavra, consultamos a voz de Deus, as coisas se alinham. Foi assim com Davi. Davi consultou, então, a Deus. E então o projeto prosperou. Então Deus corrigiu aquilo que era errado, que era por ignorância, mas resultou num problema muito grande a eles, o não consultar a Deus. Fazer as coisas certas da maneira errada. Então, amados, você lembra também de Moisés? Moisés, ele tinha um resultado, mas sem santificação. Deus ordenou a Moisés que falasse com a rocha. Mas, anteriormente, Deus havia dado uma outra instrução para ele, um tempo antes, que ele batesse sobre a rocha. Moisés, acostumado com aquele tipo de perfil, com aquela forma de trabalhar, resolve, então, bater na rocha novamente. Feriu a rocha com ira. A água saiu dali. O povo foi atendido. Mas Deus não foi santificado diante daquela congregação, daquele povo. Então, amados, Moisés repetiu um método antigo em um novo tempo. E isso revela que existem experiências passadas
que não vão submeter à obediência do tempo presente. O milagre pode ter acontecido, mas isso não significou a aprovação de Deus. E existem muitas coisas que nós acabamos fazendo por práticas corriqueiras, um mover, uma manifestação, uma forma de fazer as coisas, que outrora, que no passado aconteceram e que deram certo, mas que hoje já não são mais os padrões de Deus. Então, amados, muitos confundem resultado com permissão de Deus. Ah, pastor, mas está funcionando, está dando certo. As pessoas estão vindo para a igreja. As pessoas estão vindo, a igreja está tendo um movimento. Então, amados, não confunda funcionamento com direção. Pode estar funcionando, mas não está fluindo. Então a consequência foi muito clara. Moisés não entrou na terra prometida. O resultado pode ter sido positivo, mas a desaprovação de Deus trouxe um grande prejuízo a ele. Você entende, amados? Então eu quero dizer para você na noite de hoje. Tome cuidado. Tome cuidado para não fazer a coisa certa da maneira errada. Porque assim como Deus tem uma forma de fazer as coisas para hoje, essa mesma maneira de hoje pode não ser a mesma de amanhã. A mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés, não aconteceu da mesma forma com a interrupção do Jordão com Josué. Foi o mesmo cortar de águas, foi o mesmo poder, mas de maneiras diferentes. Assim, amados, cuidado para não fazer as coisas com o coração irado. Cuidado para não fazer as coisas com emoção, com medo, com insubmissão. Cuidado quando você for fazer as coisas para Deus. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ofereceram fogo diante de Deus. Sabe, algo que fazia parte daquele culto, fazia parte da liturgia daquele lugar. Porém, a Bíblia afirma que era um fogo estranho, que Deus não havia ordenado. Aquele fogo não veio do altar santo de Deus, não era o fogo que Deus havia dado a eles. E eles misturaram a criatividade de homens com a irreverência espiritual. E isso resultou na morte desses dois filhos de Arão. Então, nem tudo, amados, que deu certo hoje vai dar certo amanhã. Por isso, nós precisamos fazer a coisa certa, da maneira certa. Antes de fazer as coisas, ore. Peça permissão a Deus. Peça se essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Então, amados, vamos orar. Pai eterno e Deus querido, em tua presença poderosa e preciosa, nós colocamos nossas vidas nessa noite. Agradecemos a ti, Senhor, porque sabemos que tu é bom, que tu é santo, em todo o tempo e o tempo todo. E esse, Pai, em Provérbios 14, 12, hoje, é um alerta amoroso mais firme. Deus está chamando o seu povo para revisar caminhos, revisar métodos, revisar motivações. Amados, não basta fazer de qualquer maneira. Senhor, nós entendemos que não basta fazer a coisa certa de maneira errada. É preciso fazer do jeito certo, no tempo certo, segundo os padrões de Deus. O Espírito Santo hoje nos convida a um alinhamento. Melhor corrigir o caminho agora do que chorar as consequências depois. Senhor, derrama graça, poder e misericórdia sobre o teu povo. Alinhe seus caminhos, seus pensamentos, seus projetos. E que eles sintam, Pai, o teu temor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Curta, comenta e compartilha. Pastor Alexandre Meneghini, servindo a mesa.